A todos, bem-vindos a esta segunda sessão dos Encontros do Caldas, um espaço promovido pelo CDS de Lisboa, onde discutimos temas da atualidade e temas que importam. Hoje o tema que é incontornável neste momento é o tema da saúde, que nós intitulamos como Covid-19 a prioridade de todos, e hoje temos connosco, e passo desde já a apresentar, dando as boas noites e agradecendo que terem aceito o nosso convite para estar connosco esta noite e com quem nos acompanha no Facebook CDS de Lisboa, o professor Dr. Fausto Pinto, que é médico, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E também connosco o Dr. Ricardo Mexia, médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Boa noite aos dois e, mais uma vez, obrigado por ter aceito este nosso desafio. Hoje esta moderação vai-se fazer a duas vozes e, portanto, estarei acompanhado pelo João Condeixa, que muitos já conhecem, que é vice-presidente do CDS de Lisboa e gestor. E, portanto, para começarmos, queria, antes de passar a palavra ao João, lembrar-vos que podem colocar questões aos nossos convidados, basta que neste direto coloquem a vossa questão na zona dos comentários deste vídeo e depois nós faremos na medida do possível, como sabemos na semana passada temos mais de 200 perguntas e portanto haverá sempre uma seleção que é necessária, mas é bom sinal sempre. E portanto fica já o desafio lançado para que também connosco colaborem neste nosso encontro sobre saúde, um tema tão importante neste momento. João, a palavra é tua. Muito obrigado, Diogo. Também da minha parte gostaria de agradecer a presença do professor Fausto Pinto e do Ricardo Mexia. Eu ainda há bocadinho falava que com a amizade que tenho pelo Ricardo há mais de 20 anos, vou tratá-lo por tu e sem títulos. Com o professor Fausto Pinto mantenho alguma cerimónia e por isso daria também este enquadramento, precisamente referindo que há aqui uma série de temas que preocupa a todos os portugueses, do ponto de vista de saúde pública, e eu acho que estes dois nomes e estas duas caras não serão certamente estranhas a todos aqueles que nos estão a ver via Facebook, porque nos últimos dias, muito infelizmente por causa do tema da Covid, têm estado, quer nas televisões, quer nos jornais, precisamente a dar-nos sugestões, recomendações, muitas delas muito importantes, para que em comunidade possamos enfrentar toda esta pandemia. E eu passava para uma primeira reflexão que pedia a cada um dos nossos convidados, para depois desencadearmos uma série de perguntas, passava a palavra ao professor Fausto Pinto, nomeadamente enquanto médico e reitor da Faculdade de Medicina, médico cardiologista, que é precisamente uma das áreas que também tem aqui uma importância acrescida, porque há muitos doentes que são mais frágeis quando expostos à Covid, mas para além disso o professor também é reitor da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, ou da Universidade de Lisboa, peço desculpa, e também responsável pelas escolas médicas, que muito recentemente também tem vindo a terreno dar precisamente algumas recomendações que têm sido muitíssimo importantes para seguir. E por isso, professor, se nos puder dar um pequeno enquadramento dentro do mote que é esta reflexão, que é uma prioridade para todos, ou seja, que responsabilidades é que nós todos podemos e devemos assumir neste tempo de pandemia. Em primeiro lugar, muito boa noite e muito obrigado pelo convite para poder estar aqui convosco. É um prazer. Como disse, eu tenho, ao longo destes últimos tempos, procurado, enfim, dar aquilo que é não só a minha opinião, mas também refletir aqui um pouco do que tem sido a reflexão que temos feito, sobretudo no âmbito das escolas médicas, em relação a este problema, que é um problema único. Este, de facto, é o grande desafio das nossas vidas, e, independentemente da geração, seguramente nenhum de nós viveu uma situação como esta que estamos a viver, e, portanto, é muito relevante os contributos que, sobretudo, quem está ligado à área da saúde ou que está, de certa forma, ligado a estas áreas, possa trazer para a discussão e possa trazer, no fundo, para ajudar a tomar as decisões mais adequadas. Este é um problema global, é um problema que não é português, e aqui, se alguma coisa Portugal teve benefício, foi o facto de não termos sido os primeiros e às vezes sermos os últimos, ou quase os últimos,
tem algum benefício, e esse foi um dos aspectos que nós procurámos sempre chamar a atenção e explorar, que o facto de estarmos a ver o que estava acontecendo noutros países com sistemas de saúde, em muitos casos, mais fortes do que o nosso, que era muito importante tomarmos em linha de conta esse tipo de evolução e procurar minimizar o impacto que isso poderia vir a ter em Portugal. E falando agora como escolas médicas, tivemos desde o início uma postura muito proativa em vez de reativa, e foi muito essa a nossa posição, uma vez que tínhamos claramente a evidência de que os países que tomaram atitudes mais reativas tiveram resultados, como o caso da Itália ou da Espanha, o Reino Unido, os Estados Unidos neste momento, sobretudo algumas zonas como Nova Iorque, e sobretudo numa altura em que estávamos a ver a evolução que estava a acontecer, nomeadamente em Itália na altura, desde muito cedo procurámos transmitir essa preocupação e transmitir um conjunto de recomendações, tendo sido os primeiros a encerrar, por exemplo, as faculdades de medicina, depois as universidades de imediato, termos desde o início pugnado por algumas medidas que era importante desenvolver, nomeadamente o facto de ser importante o testar, ser importante o uso das máscaras, ser importante proteger os grupos mais desprotegidos ou de maior risco, como é o caso dos idosos, a situação dos lares, enfim, houve um conjunto de recomendações que foram feitas a par, ao mesmo tempo, de procurar também, de certa forma, requisitar ou pedir para a comunidade científica um acesso aos dados científicos, para podermos desenvolver também atividade que possa traçar um pouco melhor aquilo que é o retrato em Portugal. Sabemos que há algumas variações entre países, sabemos que há algumas, aliás, um dos aspectos que esta pandemia traz é, de facto, haver um conjunto de interrogações que nos deixam, às vezes, perplexos, porque é que acontece em determinado tipo de fenómenos em determinados locais, não acontece em outros, porque é que acontece em determinado tipo de evoluções, agora falando do ponto de vista clínico, porque é que determinado tipo de pessoas sem pertencer aos grupos de risco desenvolvem quadros mais complexos e outras não. Isto não é perfeitamente claro e isso só é possível vir a ter algum tipo de resposta se de facto pudermos explorar esses dados de forma mais adequada. Neste momento estamos na fase, e aquilo que nos preocupa, e percebemos perfeitamente a ansiedade que existe para podermos sair deste problema, mas a questão é que este é um problema que não vamos sair tão cedo. E é um pouco ter essa percepção de que esta é uma situação que vai levar tempo. Sabemos que é uma doença para a qual não temos tratamento ainda, nenhum tratamento que esteja comprovado, não temos vacina, e portanto as atitudes e as medidas que temos são medidas que não são as mais agradáveis, mas são as únicas que podem ter algum efeito, não um efeito ideal, mas poderão ter algum efeito em tentar minimizar o impacto que isto possa ter, não só em termos de saúde pública e não só em termos de saúde para a população, mas também em termos do que isso pode significar para os serviços de saúde. E esse também foi um ponto que sempre nos preocupou, o facto de termos sistemas de saúde robustos, como o caso da Lombardia, por exemplo, e que rapidamente, e de facto isto tem sido tudo muito rápido, isso também deixa pouco tempo às vezes para refletir e para ter, enfim, as atitudes mais adequadas, mas o facto de termos sistemas de saúde tão robustos como, por exemplo, a Lombardia ou Nova Iorque, e que de um momento para o outro ficaram em situação praticamente de pré-ruptura, ou se não mesmo de ruptura, com situações absolutamente dramáticas e que nós, enfim, na comunidade médica, tendo os contactos que temos a nível internacional, percebermos o que é que estava a passar nesses locais. E, portanto, foi sempre um pouco essa a preocupação e continua a ser. E esse é um dos pontos que possivelmente iremos discutir durante esta noite, é o facto de que ainda estamos no meio da guerra. A guerra não acabou. Eu tenho utilizado a expressão bélica, no sentido, e desde o princípio que tenho utilizado isso, eu não tenho nada a ver com a parte militar, que eu respeito muito, mas de facto esta é uma guerra um bocadinho diferente. Tem a vantagem de ser uma guerra, a desvantagem é que é um inimigo invisível, a vantagem é que é um inimigo que atacou o mundo todo e, portanto, estamos todos, digamos, no mesmo barco e ninguém se pode rir uns dos outros. Mas esta guerra é uma guerra que ainda não acabou e se alguma coisa está no princípio. Eu hoje ouvi atentamente a chanceler Angela Merkel, fez um discurso muito interessante e tem sido talvez das estadistas mais lúcidas, talvez pelo seu background científico, mais lúcidas a analisar este problema e hoje no Parlamento alemão fez um discurso que eu acho que seria muito modular
em termos europeus, de responsabilidade sobre aquilo que é a situação atual. E eu recordo, e já agora só para lançar também aqui para a discussão, a Alemanha teve o primeiro caso mais de um mês antes do nosso primeiro caso, foi salvo erro a 27 ou 28 de janeiro, e só na próxima segunda-feira vai começar de forma muito progressiva a ter a primeira abertura e de forma muito monitorizada e muito cuidadosa. E eu digo isto porquê? Porque vejo uma animação, talvez usando uma expressão mais simples, que me deixa muito preocupado. Porque o problema não está resolvido, a situação não estamos sequer na primeira metade do túnel. Eu não sei se temos luz ao fundo do túnel já, mas tenho receio que se acharmos que temos essa luz, se não é uma miragem, e se essa luz não pode deixar de existir e o túnel a bater. E essa é que é a grande preocupação que temos que ter neste momento. Todos queremos sair, todos estamos preocupados com a economia, todos estamos preocupados, como é óbvio, em rapidamente resolver o problema. Agora, o problema é que este problema não se resolve rapidamente. E essa é um bocadinho, talvez, lançar aqui para a discussão. Conseguimos até agora resultados interessantes, não são resultados fantásticos, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Quer dizer, nós temos neste momento 20 e tal mil infectados, temos mais de 800 famílias que estão enlutadas. Se compararmos com outros países, alguns deles europeus, têm resultados melhores. Claro que há uns que têm resultados muito piores, mas nós também tivemos o benefício de ter começado mais tarde, ou de termos sido atingidos, digamos, nesta guerra pelo inimigo mais tarde. E, portanto, há aqui, acima de tudo, um sentido de responsabilidade que é muito importante manter, de lucidez, de ter também, já que fomos dos últimos a ser atingidos, ver o que se passa nos outros países, não termos pressa para ir atrás e querer rapidamente resolver, porque não há soluções mágicas para isto. E, portanto, temos aqui uma janela de oportunidade neste momento, que é poder observar, poder manter aquilo que têm sido medidas que têm tido algum resultado, e a capacidade que temos, felizmente, de poder observar e ver o resultado, digamos, das experiências que os outros vão começar a fazer. E, portanto, uma das recomendações que eu faria fortemente é não termos pressa, não nos precipitarmos e, acima de tudo, não deitarmos a perder tudo aquilo que conseguimos até agora. E talvez uma das coisas mais importantes que conseguimos foi, isso eu falo por experiência própria, foi manter o sistema de saúde a funcionar. Nós, felizmente, o nosso sistema de saúde está a funcionar, nós conseguimos absorver os doentes que necessitaram de cuidados intensivos, os doentes que necessitaram de ser ventilados, os doentes que necessitaram de ser tratados. Isto foi possível sem quebra, sem ruptura do nosso sistema de saúde. Agora, é muito importante, nesta fase seguinte, ter uma atitude muito responsável, uma atitude muito lúcida, muito fria também e corajosa para não deitarmos tudo a perder. Enfim, isto são algumas reflexões sobre nesta primeira parte, também para não tomar muito mais tempo nesta primeira fase, mas estes são alguns aspectos que me parecem importantes desde já sublinhar, para depois podermos, enfim, entrar com mais algum detalhe em relação a cada uma destas áreas. Mas muita prudência vai ser seguramente uma das minhas palavras de ordem neste momento e uma das minhas, enfim, das pessoas que têm refletido nisto de forma talvez um pouco mais ponderada, se quisermos, e sem aquela pressa que pode ser má conselheira, como muitas vezes é. Obrigado, professor. De facto, e antes de passar a palavra ao Ricardo Mexia, tentava de alguma forma também sintetizar. O Ricardo é médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Só fazer esta síntese para quem, entretanto, chegou, e é presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. O professor Fausto Pinto ainda agora referia que há conquistas, há ganhos interessantes, ainda que não tenhamos um milagre, como muitas vezes se ouve dizer, e que é necessário garantir que essas conquistas e esta situação que de alguma forma vemos um bocadinho mais amainada também, porventura, por termos seguido pisadas de outros que receberam este vírus antes de nós, nos devem primeiro, num primeiro momento, impelir a tentarmos garantir alguma segurança, alguma prudência. E a minha pergunta era muito do ponto de vista de saúde pública, Ricardo, porque nós de facto conseguimos garantir que o nosso sistema de saúde não entrava em ruptura,
porque era mais frágil, por exemplo, do que um alemão ou do que um outro país mais robusto desse ponto de vista, mas nós não temos uma economia tão robusta como, por exemplo, também a alemã. E por isso há aqui um equilíbrio que nós vamos ter que tentar encontrar. Ricardo, do ponto de vista de saúde pública, como é que consideram que gerimos esta crise, este momento de pandemia e que momento, o professor falava que estamos a meio do túnel, e como é que se perspectiva esta travessia na restante metade? Bom, mais uma vez, boa noite a todos e obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a partilhar convosco algumas ideias e, portanto, cumprimentar o resto do painel e também as pessoas que me estão a ouvir. Bom, eu, quando ouço a alegoria do túnel e da luz ao fundo do túnel, no momento particular em que vivemos, e até tirando aqui alguma carga, quando nós vemos a luz ao fundo do túnel, temos que esperar que não seja um comboio. E, portanto, em relação a esta questão, o ponto em que estamos agora, eu tenho receio que eventualmente possa aí vir o comboio. E, portanto, se nós encaramos a luz ao fundo do túnel com muita convicção e acreditamos muito nisso, podemos ser surpreendidos pelo comboio que vem no sentido contrário. E, portanto, já há exemplos disso mesmo, designadamente os países que vão mais à frente, como o professor Fausto Pinto já referiu, alguns dos países que tiveram, digamos, o primeiro embate mais cedo do que nós, designadamente na Ásia, que estão agora a sofrer um bocadinho desta chamada segunda onda, até com alguma violência. O caso de Singapura, o caso do Japão, têm tido, nesta segunda fase, alguma dificuldade em gerir todo o problema. E, portanto, eu julgo que em Portugal temos que aprender com isso, aliás, como também já foi dito. Eu julgo que, concretamente, houve aqui uma inflexão no discurso há coisa de uma semana e meia. E esta inflexão levou a que, de alguma maneira, o estado de emergência se mantesse do ponto de vista formal, mas do ponto de vista prático, eu acho que as pessoas já acham que já saímos do estado de emergência. E basta ver imagens da rua, basta a pessoa sair à rua para ir ao supermercado ou para se deslocar e ver muito mais gente na rua. E, portanto, há aqui um risco. É que, quando nós estamos a avaliar o impacto das medidas, estejamos a avaliar o impacto de medidas que estão no papel, mas que na prática já não são bem assim. E portanto, eu acho que o facto de nós não estarmos a assistir a uma descida dos casos novos de forma objetiva, poderá eventualmente ter a ver com isto. Ou seja, nós estamos já perante uma não existência de um verdadeiro estado de emergência e, portanto, esta estabilização dos números, porque nós não estamos a assistir a uma descida, estamos a assistir a uma estabilização, pode ser um indício de que as medidas que tínhamos em vigor, que já não estão na prática a ser cumpridas à risca, podem indiciar isso mesmo. E, portanto, num cenário até em que nós reduzamos efetivamente estas medidas, a situação possa evoluir de uma forma negativa. E, portanto, quer dizer, eu, em relação à introdução que o professor Fausto Pinto já fez, eu não tenho muito mais a acrescentar e, portanto, estou a tentar pegar aqui já numa questão mais no que será o horizonte agora das próximas semanas. Eu tive a oportunidade de subscrever uma carta que era assinada por um conjunto de pessoas ligadas mais à área da economia, desde a academia, mas também da área empresarial e também com profissionais de saúde, e que fui acusado de ter subscrito a Carta dos Patrões. E, portanto, também fazer aqui um pouco a defesa da honra em relação a essa matéria, mas também explicar que há aspectos entre a economia e a saúde que são indissociáveis e, portanto, eu julgo que o discurso de escolher um ou outro é um discurso redutor e manicaísta. Não há ou a economia ou a saúde. Não é possível um país ter uma boa economia se os cidadãos não forem saudáveis e tiverem capacidade produtiva, tal como a saúde não pode funcionar porque precisa de recursos se não houver uma boa economia e se não houver capacidade produtiva. E, portanto, esta discussão de escolher uma ou outra, para mim, parece-me desajustada. A grande questão daquela carta, e foi nesse sentido que eu achei que a devia subscrever, tem a ver com a questão do planeamento. E o que nós temos assistido é que nós temos sido sucessivamente mais reativos do que proativos. Apesar até da implementação das medidas que foram feitas, neste caso do confinamento, que foram feitas até num período mais precoce em relação ao resto dos países, isso teve a ver com o que também já foi dito, ou seja, nós acabámos por ser atingidos de uma forma mais significativa mais tarde do que outros países. Mesmo no continente europeu, acabou por ser mais tarde. Nós podemos ver aqui quase um padrão progressivo desde a Ásia, depois afetando a Europa e agora o continente americano. E, portanto, houve aqui uma espécie de onda que foi varrendo o mundo de
forma bastante mais violenta, mesmo no continente americano. Agora o Brasil também está com algumas dificuldades em gerir tudo isto. E, portanto, este facto de termos ganho este tempo, para nós foi muito importante. Mas o que acabou por acontecer é que nós acabámos por ir implementando algumas das medidas ou das soluções de forma reativa e muitas vezes sem as ter preparado devidamente. Por exemplo, nós numa fase inicial tínhamos pouquíssimos testes. Havia poucos testes a serem feitos. Havia uma definição de caso muito restritiva. Tivemos a dificuldade, por mais conhecida, da linha SNS 24, que colapsou absolutamente. Portanto, deixou de funcionar. Não dava resposta às solicitações. Inclusivamente, era uma área que até tinha muita transparência. Havia no portal da transparência do SNS, estavam públicos o número de chamadas que a linha recebia e quantas é que não eram atendidas. Desde dia 9 de março, essa estatística deixou de estar disponível. E, portanto, também aqui, os problemas, quando são problemas, é mais fácil varrê-los para debaixo do tapete e parece que eles deixam de existir. Não deixaram de existir. E, portanto, havia o problema da linha SNS 24, o problema da linha apoio ao médico e depois o problema da própria validação a nível dos hospitais de referência. Portanto, nós tivemos uma política muito restritiva de testes numa fase inicial. Não sei se porque não havia disponibilidade dos mesmos, não sei se por opção política ou opção científica, que me parece desajustada, mas o que é facto é que testámos muito pouco no início. Conseguimos agora inverter essa tendência e passámos a testar mais. Portanto, eu acho curioso quando agora se diz que somos dos países que mais testa. Agora somos, mas no passado estávamos no extremo oposto, não é? E, portanto, também temos que ter isso em conta. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que acabam por ser mais reativas do que proativas. Felizmente, a situação foi sendo passível de ser resolvida com o impedirmos do tal crescimento exponencial do número de casos. Portanto, isso notoriamente foi possível evitar e, portanto, entramos aqui num registro em que o número de casos não cresceu exponencialmente e, portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde acabou por conseguir dar resposta às solicitações e, portanto, não sobrecarregámos o Serviço Nacional de Saúde. Também à custa de, na prática, termos colocado de parte quase toda a atividade não essencial, não é? E, portanto, a suspensão da atividade cirúrgica não emergente, a suspensão de um conjunto de consultas externas, enfim, prescindimos de um conjunto de tarefas de saúde que acabam por permitir redirecionar os recursos para aquilo que é essencial e que era essencial, que era a resposta ao Covid, até atendendo ao que tinha acontecido aqui ao lado em Espanha e também em Itália. Portanto, naturalmente que bem. A grande questão é se não exagerarmos nesse redirecionar dos recursos. E, portanto, temos a assistir a uma dificuldade de acesso por outras doenças, que pode ter uma de duas explicações, ou seja, nós podemos estar a assistir porque, como não há oferta, as pessoas também não conseguem aceder, ou porque, efetivamente, as pessoas têm receio de recorrer aos cuidados de saúde no contexto agora da pandemia. E, portanto, o que nós olhamos e vemos nos números é que tem havido um aumento da mortalidade que está acima daquilo que é o aumento da mortalidade atribuído ao Covid. É evidente que poderá haver casos de mortalidade por Covid que não estão identificados enquanto tal, mas é provável também que haja um número muito relevante de óbitos que são por outras doenças não relacionadas com o Covid, mas porque as pessoas adiaram a sua procura de cuidados. E, portanto, este aspecto das pessoas não ficarem em casa quando têm sinais de alarme é muito importante. E, portanto, vamos ter que infletir também isso e reduzir esta mortalidade por outras causas que está a aumentar. Ricardo, eu podia pegar, para tornarmos também um pouco mais dinâmica esta conversa e nesta primeira reflexão de ambos, tentava agora passarmos para algumas perguntas que tenho aqui preparadas e uma delas tem muito a ver com isso, que é, e tu dizias bem, se de repente nós não assistirmos a uma diminuição do número de novos casos e entrarmos quase num planalto eterno, onde muito porventura também as pessoas estão fartas de estar em casa, eu acredito, as pessoas estão cansadas, estão com necessidade de sair e que também é legítimo. A minha pergunta é, se as pessoas começarem a sair e esquecerem as regras de contenção que num primeiro momento adotámos, isso não terá um efeito, de novo, de sobrecarga do sistema e se em cima disso as pessoas com outras doenças, porque as outras doenças de facto não estão de quarentena, também sentirem maior necessidade de recorrer ao sistema, de facto o sistema tem ou não tem capacidade e se nós enquanto comunidade estamos preparados de novo para aquele cenário inicial que se colocava.
Eu se calhar podia pegar nesta parte, porque isto tem a ver com a parte professor. Sim, mais hospitalar. E agora, isto eu acho que é muito importante. Aquilo que o Ricardo disse é extremamente importante e, aliás, eu ainda ontem dei uma entrevista à RTP precisamente sobre esta questão, que tem a ver com as doenças não Covid e com o facto de as nossas doenças não desapareceram, como é óbvio. Exato. Isto, aliás, é um problema que não é português. Isto tem-se verificado, aliás, há vários registros neste momento a decorrer. Ainda hoje falava com um colega meu holandês que estamos a organizar um registro com várias instituições internacionais, precisamente para ver o impacto que isto tem em grandes instituições pelo mundo fora. E o que está a acontecer é uma quebra muito significativa, por exemplo, no número de pessoas com infarto agudo de miocárdio, agora falando um bocadinho da minha área, que acorrem ao hospital. Nós tivemos uma quebra de cerca de 50% nas primeiras semanas. Ou seja, tivemos menos de metade dos doentes que costumávamos ter com infarto agudo de miocárdio. Estamos a falar de infarto agudo de miocárdio clássico, convencional, o que nós chamamos de STEMI, o que mostra o medo que as pessoas tinham de vir ao hospital. E depois não só o medo de vir, é que quando vinham em fase bastante avançada. Ou seja, nós tivemos situações de doentes que vieram com uma semana, que tinham tido queixas há uma semana atrás e que quando vêm em fase já avançada, aquilo que nós chamamos de choque cardiogénico, com necessidade muitas vezes de suporte mecânico e, enfim, situações mais complexas e que, como é óbvio, deixam sequelas mais complexas. Portanto, este é um problema que as sociedades científicas também têm vindo a abordar. Aliás, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, no caso da cardiologia, tem vindo também de uma forma, enfim, tão visível quanto possível a alertar para a população. E isso foi bem preparado. Isso, aliás, eu posso falar pelo meu hospital, mas sei que nos outros hospitais também isso foi bem preparado, que é a separação dos circuitos, em que os doentes, isso é uma mensagem que é importante passar para a população. E nós temos procurado agora passar essa mensagem, tanto mais que a nossa situação, pelo facto de não ter atingido aquelas situações dramáticas de Espanha, ou de Itália, ou de Nova Iorque, permite-nos estar mais à vontade ainda para dizer isto. As pessoas não têm que ter medo, mas devem vir, devem ativar os sistemas de emergência que em Portugal funcionam bem. A via verde coronária, a via verde do AVC, funciona muito bem em Portugal. Nós somos uma referência nesta área e é uma pena nós termos uma doença para a qual nós temos tratamento e que, se tratada a tempo e horas, tem um determinado tipo de prognóstico. Se não for tratada a tempo e horas, pode ser dramática, pode levar à morte da pessoa. E seguramente muitos destes óbitos excessivos têm a ver um pouco com isto. As pessoas aguentam e com situações que poderiam ter sido tratadas. E, portanto, também agora há aqui uma pedagogia que tem que ser dada às pessoas e tem que ser transmitida para a população, que é, muito bem, nós temos, digamos, o inimigo público número 1, que é o Covid, e ainda será durante algum tempo, mas não esquecer que temos os outros problemas e que o sistema de saúde está capacitado para responder a estes problemas. Aliás, é um facto, uma remodelação em termos hospitalares, nós tivemos que fazer isso, fazer um plano de readaptação, prevendo precisamente para podermos, digamos, estar preparados para o inimigo principal, mas sempre se manteve a capacidade instalada para poder responder, neste caso, sobretudo às situações agudas, mas mesmo nessas situações nós vimos uma quebra significativa e isso é algo que temos que combater. Neste momento o que está a acontecer é ver, e por exemplo nós no nosso caso estamos já a ativar esse processo, que é mantendo o alerta e mantendo, como é óbvio, os monitores, os alertas todos a funcionar, mas começarmos progressivamente, e temos neste momento um plano precisamente para começarmos a alargar o espectro, mesmo nos doentes eletivos, de poderem, claro, com muita coisa que se manteve, as consultas à distância, teleconsultas, os contactos telefónicos. Nós, por exemplo, na área da cardiologia, temos a capacidade de fazer monitorização de dispositivos de forma remota. Portanto, tudo isso se manteve, mas obviamente que houve uma readaptação à situação. E estamos a começar a alargar um pouco mais mesmo para os doentes eletivos. Mas a mensagem principal aqui é que quem tem um problema agudo deve vir ao hospital, deve ativar os sistemas de emergência e não deve ficar à espera que aconteça o que infelizmente tem acontecido, que as pessoas não virem, não tratarem e depois terem um desfecho que não é o melhor. E o que ainda é mais dramático, porque para o Covid nós não temos grandes soluções médicas neste momento. Para o infarto do miocárdio temos, para o AVC temos, para uma hemorragia digestiva temos, quer dizer, ou seja, há patologias que nós podemos tratar e que estão a ficar um bocadinho secundarizadas porque as pessoas têm medo de vir aos hospitais, as pessoas têm medo de ir à urgência e este também agora é uma parte
que temos que pedagogicamente tentar transmitir para a população para se sentir mais confortável e mais segura para poder vir para tratar estes problemas. Portanto, esta nota eu gostava de deixar, porque este é um problema muito significativo. Aliás, nós já lançámos e agora voltando às escolas médicas, um dos nossos pontos era precisamente sobre este, e que reiterámos agora no último comunicado que passámos há 2 dias, que é, e quem diz isto, diz os doentes oncológicos, diz as situações, enfim, que necessitam de ser tratadas, para as quais temos tratamento e que não podemos descurar, porque senão estamos a tentar resolver um problema, mas estamos a complicar do outro lado e estamos a descurar do outro lado um conjunto vastíssimo de problemas para os quais nós temos solução e mais, temos o sistema de saúde capaz de poder absorver esse tipo de problemas e de facto é uma pena, digamos assim, se não conseguíssemos aqui encontrar este equilíbrio, que não é fácil, numa altura em que as pessoas têm medo, e portanto também nos compete a nós, agora aqui os profissionais de saúde, as autoridades de saúde, têm essa responsabilidade de ser pedagógicas para a população nas várias frentes, e uma delas é esta. Professor, sobre isso, que não são só os episódios agudos, também as doenças crónicas que precisam de um constante acompanhamento. Se pudesse, de alguma forma, enquanto na visão hospitalar que também tem, dar algum conforto, mostrando que, de facto, para um doente que não pode adiar um episódio agudo, mas também para um doente que precisa de um acompanhamento a nível oncológico, dar só umas luzes de como é que um hospital está a funcionar para mostrar que há que não é alguma, que há segurança, que há procedimentos. Eu próprio fui recentemente a um hospital e senti essa diferença. Acho que era... Não, isso é muito importante. E, de facto, nós, em termos hospitalares, existe um conjunto de mecanismos que foram adotados precisamente para dar essa tranquilidade, ou transmitir essa tranquilidade às pessoas. Primeiro, há circuitos completamente separados. Um doente com outro tipo de patologia vai entrar num circuito, que é o chamado circuito não Covid, ou limpo, como também é utilizado o termo, é um termo um bocadinho, parece que é o limpo e o sujo, mas enfim o circuito não Covid, e portanto está completamente separado do doente Covid. Depois, nos hospitais neste momento, os doentes vão ser todos testados. Os doentes do meu serviço são todos testados, os doentes oncológicos são todos testados, portanto neste momento também existe, até porque são grupos de risco e que é importante individualizar e detectar o mais precocemente possível os doentes que eventualmente possam estar infectados e, como é óbvio, ter a respectiva atitude para com esses doentes. Em termos das práticas médicas para seguir, para tratar, para diagnosticar estes doentes, o sistema está, neste momento, pronto para ir progressivamente. Temos de distinguir aqui 2 grupos de doentes. Os doentes crónicos, que têm agudização da sua situação. E há situações em que a cronicidade, por exemplo, na minha área, o doente pode estar muito bem hoje e não estar bem amanhã. Na área oncológica, os doentes estão a fazer tratamentos e os tratamentos mantiveram-se. Onde temos que dar aqui, digamos, a segurança ao doente é que, ao vir a um hospital do Serviço Nacional de Saúde, o doente pode ter a garantia que, do ponto de vista quer de separação de circuitos, o doente Covid, o doente não Covid, esses circuitos estão definidos. Eu falo pelo meu hospital, conheço bem, mas seguramente nos outros hospitais isso também foi realizado e existem neste momento condições para poder resolver o problema desses doentes. O que está a acontecer neste momento e que se está a tentar e que se vai resolver em breve é o outro conjunto de situações ditas eletivas, sei lá, com uma hérnia ou com varizes ou com outro tipo de situações, são situações não graves, são situações não agudas e são situações em que o potencial de complicação é menor. Esses possivelmente terão que esperar um pouco mais, sabendo nós que a probabilidade de haver uma descompensação nesse tipo de patologias será menor do que noutro tipo de patologias. Mas aí também é importante haver uma interface funcional entre médicos hospitalares, também ligação às unidades, às USFs, unidades de saúde familiar, também está a ser reforçada esse tipo de ligação, para permitir, de facto, que haja aqui uma articulação que permita ao doente ter resposta àquilo que são as suas necessidades. Se me perguntasse se isto funciona tudo na perfeição, claro que não, mas também não há nenhum país neste mundo que esteja a funcionar na perfeição. E temos de ter a percepção de que aquilo que se fez em Portugal foi muito, e aí funcionou bem, foi muito que
tendo em conta aquilo que se tinha visto em países que tiveram da forma como a pandemia evoluiu, a necessidade que houve de haver uma alocação de recursos para fazer face a essa pandemia, quer dizer, não é possível fazer face de uma forma muito agressiva e muito capaz de responder àquilo que era a potencial tsunami que se previa. Claro que fica sempre uma parte que fica um pouco mais desprotegida ou menos protegida. E é isso que agora se está a procurar progressivamente, porque também há aqui um outro aspecto que é os doentes não graves ou os doentes com patologias crónicas, muitos deles estão a ser tratados por via remota. O facto de virem ao hospital, e sobretudo numa fase inicial em que não sabíamos exatamente qual é que ia ser, porque houve aqui muitas, e ainda existem muitas questões em aberto, quer dizer, qual é que ia ser o impacto que isto ia trazer no próprio funcionamento do hospital e a própria segurança que podíamos garantir aos doentes. Isto que eu estou a dizer agora, se calhar há um mês atrás, eu teria mais dificuldade em dizer, porque não sabíamos exatamente qual é que ia ser o peso que isso ia representar e a capacidade que nós teríamos para poder fazer esta separação. Mas aquilo que é importante deixar como mensagem neste momento é que nos hospitais portugueses, e cada um fala pelo seu, mas penso que de uma forma geral, existem neste momento condições para poder fazer uma separação clara entre aqueles que são os doentes que foram infectados e que estão a ser tratados pelo problema do Covid e do problema da atual pandemia e os outros doentes que progressivamente irão, não só em situações agudas, mas também as suas situações começarão a ser progressivamente tratadas e resolvidas da forma mais conveniente. Mas isto é um desafio, não é 100% eficaz, e ter um bocadinho essa noção, até para não criar expectativas que depois acabam por ficar um bocadinho duradas, mas o sistema está a funcionar de forma que permite implementar estratégias de poder resolver tão rapidamente quanto possível os problemas e, claro, feitos também de forma a que possamos, de acordo com o grau, e nós estamos a fazer isso, que é definir o grau de urgência, fazer uma espécie de estratificação de risco dos doentes, de acordo com a sua tipologia, e começarmos progressivamente, começando pelos mais graves, ou potencialmente mais graves, para depois progressivamente podermos ir recuperando, porque naturalmente que vai haver aqui um período em que há necessidade de fazer opções e de podermos progressivamente ir acomodando até conseguirmos, no médio prazo, voltar a um período de tanta normalidade quanto possível, sabendo nós à partida que também aqui, e já agora só um último comentário, este tipo de situações também nos ajudam a desenvolver outras tecnologias e, por exemplo, aquilo que se falava muito da telemedicina, das consultas à distância, do aconselhamento remoto, etc., e já agora o mesmo para o ensino, acabou por ser uma oportunidade muito rápida, em que tivemos que rapidamente nos adaptar, mas acabou por ser uma oportunidade para podermos desenvolver e utilizar ferramentas, as quais utilizávamos, se calhar, de forma um pouco mais superficial e que acabámos de ter que as utilizar agora de uma forma muito mais intensa, quer para a atividade assistencial, quer para a atividade de ensino. E, portanto, e nesse sentido, é aqui uma oportunidade que se abre também para podermos melhorar e utilizar essas ferramentas para colmatar algumas das dificuldades que foram inerentes a uma situação nova e uma situação que nos trouxe algumas dificuldades. Professor, eu passava, se calhar, para tornarmos, temos cerca de 70 pessoas também interessadas em colocar algumas perguntas mais concretas. Diogo, tens alguma pergunta que estejas aí a ver que possa ser colocada neste primeiro momento? Eu acho que nós temos aqui basicamente dois grupos de perguntas. Um primeiro grupo que é normal, que é o que é que irá acontecer nesta chamada nova normalidade, portanto, neste regresso às nossas vidas, à nossa vida profissional, à nossa vida pessoal em espaço público, deixaremos mais para a frente. Eu passaria às questões sobre informações oficiais e o próprio funcionamento do sistema de saúde e colocava aqui, deixava-vos algumas perguntas que são colocadas por quem nos segue, que são variadas. Várias pessoas perguntaram, o José Toga Soares, o Paulo Ramos, o João Gonçalves, perguntam e dão como dado um artigo que saiu hoje na revista Sábado e perguntam que confiança podemos ter nos números que nos são entregues diariamente pela DGS e de que forma podemos ter confiança na informação de que o pico da pandemia já passou. Ou seja, várias pessoas também nos colocaram esta questão, que é, provavelmente haverá óbitos em Portugal que ficarão nos voos marginais, ou seja, poderão ter também
Covid-19, mas que não foram testados para esse efeito e, portanto, não entram nas estatísticas. Mas sobre esta desconfiança que paira em algumas pessoas sobre os dados, também ouvir a vossa opinião sobre como é que eles devem ser interpretados ou não. Depois, o Júlio Reis Silva pergunta-nos, do ponto de vista da saúde mental e da assistência religiosa nos hospitais públicos, se é verdade ou não, se existe constrangimento ao exercício da função de assistência e cuidado espiritual aos doentes internados nos hospitais por parte dos seus capelães e como é que foi, como aliás foi noticiado há pouco tempo na comunicação social e, portanto, deixa esta questão para saber se efetivamente é mesmo assim ou não. O Pedro Barros Queiras pergunta-nos que, dos dados que tem vindo a estudar nesta área, ele diz-nos que a capacidade a nível de ventiladores tem uma folga substancial, no seu entender, mais ou menos 1000. Pergunta se não será de levantar as restrições tendo em conta essa folga e quanto tempo pode o país estar fechado. O Pedro Monteiro pergunta-nos se nas unidades de cuidados intensivos, diz-nos que estão cerca de 200 utentes, podemos confirmar esta informação, diz que este número corresponde a uma capacidade de cerca de 50%, portanto, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em unidade de cuidados intensivos é cerca de 500 camas. Este não é um número manifestamente insuficiente, pergunta o Pedro. E pergunta também como é que é feita esta triagem, mas penso que o Dr. Fausto Pinto também já falou em certa parte nesta questão. Por fim, Cristina Valado. Ainda queres colocar mais um? Se calhar para juntar, mas isso, logo estas respostas, porque elas vão todas, encontram-se todas naquilo que é o tema. A Cristina Valado pergunta se enquanto não houver vacina, se há uma possibilidade de um segundo surto, é muito falado na opinião pública e, portanto, perceber se há essa possibilidade, se as pessoas não assintomáticas ficam imunes. O António Marques fala de uma pergunta muito, muito prática, que é quais é que são os medicamentos usados atualmente nos hospitais no combate ao Covid-19 e que são ministrados aos doentes com Covid-19 e eu por agora deixaria estas perguntas, que são várias. Bem, então se calhar eu posso começar pela questão dos números e da fiabilidade dos dados. Nós temos estado a trabalhar desde há 3 meses num contexto de muita incerteza, portanto nós lidamos com uma grande variabilidade da informação e estamos todos os dias a recolher novos dados sobre a incidência, sobre a imunidade, sobre a terapêutica e, portanto, tem havido muito ruído também nesse sentido. A própria área científica, fruto desta premência de obter informação e de partilhar informação, tem-se queimado aqui algumas etapas, o que tem levado também a que haja algumas conclusões que não deviam ter sido retiradas e que, portanto, têm sido difíceis depois de reverter. Ou seja, tem-se assumido como verdadeiro um conjunto de pressupostos publicados em estudos que não tiveram revisão por pares, portanto, o processo de revisão por pares, ou seja, outros cientistas reverem o que cada um de nós escreve para poderem validar essa metodologia ou não e assim assegurar a qualidade daquilo que é publicado e a veracidade daquilo que é publicado, tem sido um pouco mais liberalizado, digamos assim. E, portanto, tem havido a publicação ainda antes da revisão por pares, o que tem suscitado também alguma confusão. Em relação aos dados, concretamente, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que quem o está a publicar não está a manipular os dados, ou seja, não está a fazer, a ocultar o que quer que seja. A realidade é, infelizmente, muito mais triste do que isso até, que é, nós não temos sistema de informação. E, portanto, como não temos sistema de informação, é muito difícil produzir aqueles relatórios. E parte dos relatórios são produzidos com base em análise manual. E, portanto, isso é muito propenso a que haja erros de digitação, erros de copiar e colar, enfim. Há todo aqui um conjunto de problemas que o facto de não ser um sistema automático que faz a extração dos dados condiciona a que muitas vezes haja coisas que são difíceis de explicar. Como desde boletins que tinham mais casos pelos concelhos do que aqueles que no total da região estavam a ser comunicados, desde uma região como Lisboa e Vale do Tejo, com 3,8 milhões de habitantes, que teve um dos dias em que teve 7 casos e no dia consecutivo 13, portanto, coisas que não são verossímeis, não eram possíveis ter acontecido. É evidente que temos aqui um viés que é um viés de notificação e, portanto, estamos a falar de quando é que os casos foram notificados. Mas como nós temos, por um lado, não temos sistema de informação e o sistema de informação que temos acaba por culminar numa fragmentação de bases de dados que depois têm que ser coligidas, isto torna-se muito difícil. E a produzir todos os dias um relatório, que é importantíssimo que produzam, acaba por haver ali, às vezes, alguma dificuldade.
Para vos dar um exemplo, um sistema de informação é uma coisa que se monta em 15 dias. Tem que ser testado, tem que ter a capacidade das pessoas verem se os circuitos funcionam, a questão da interoperabilidade com outros sistemas é fundamental. Nada disso foi possível fazer, porque estivemos com a casa a arder a tentar montar um sistema de alarme, não é? E, portanto, isso não funciona. Para vos dar um exemplo muito concreto, o chamado Trace Covid, que é uma ferramenta que, entretanto, foi criada para que haja o registro da informação, até que para permitir, por exemplo, que os médicos de família consigam contribuir também para a vigilância ativa, ou seja, contactar todos os dias cada doente e cada pessoa que está em quarentena para saber se houve alguma evolução do seu estado clínico e assegurar que eles mantêm o tal isolamento e a quarentena. Essa ferramenta foi a evolução de uma plataforma criada por um médico interno de saúde pública no seu centro de saúde, na sua unidade de saúde pública, para resolver este problema na fase inicial. Porque, de facto, ter uma folha de Excel onde isso estava não era propriamente a solução mais ágil. E, portanto, este colega, que até é um colega empreendedor e que teve essa capacidade de montar aquela plataforma, desenvolveu isto e que depois se viu que poderia fazer sentido expandir para o resto das unidades. Só que está-se a pedir àquela plataforma coisas para as quais ela não foi desenhada e, portanto, naturalmente que a situação acaba por ter dificuldades. E estamos a falar de uma atomização da informação em que está dispersa por múltiplas plataformas. Portanto, sem interoperabilidade, há um delay. Irresolúvel. O que estás a dizer é que há um delay na informação, no tratamento dessa informação. Há vários problemas. Há atrasos na informação, há dificuldades no processamento, há dificuldades em ligar os casos de umas bases de dados para outras, porque não há um identificador único. Portanto, há múltiplos problemas. E, portanto, nós estamos aqui a ter que gerir esta crise com ferramentas que não são desenhadas para isto. O próprio SINAV, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, é um sistema de registro epidemiológico. Não é verdadeiramente um sistema de vigilância epidemiológica. E, portanto, não se lhe pode pedir coisas que ele não está desenhado para dar. Devia ter sido desenhado nesse sentido, mas não foi. E, portanto, temos aqui dificuldades que são muito complexas. Portanto, em relação aos dados, eu tenho absoluta confiança que as pessoas que lá estão, na DGS, a compilar os dados, dão o seu melhor, mas não têm, de facto, ferramentas para fazer diferente. E, portanto, vamos ter que ter uma reflexão após isto sobre as insuficiências que nós já tínhamos identificado ao longo do tempo. Nós andamos há 6 anos a pedir um sistema de informação para a saúde pública, e, portanto, que não existe. Em relação a várias das dúvidas que foram, entretanto, apresentadas, a questão da imunidade, temos uma grande incerteza no que toca a essa questão. Há vários dados agora da China e da Coreia do Sul que nos deixam preocupados sobre pessoas que já tinham sido dadas como recuperadas e que, entretanto, voltaram, por um lado, a ter positividade nas análises e algumas delas a voltar a desenvolver sintomatologia. Fica a dúvida se eram verdadeiramente doentes recuperados ou se tinham entrado numa fase subclínica em que nós não tínhamos nem a capacidade de detectar sintomas, nem a capacidade de diagnosticar o vírus através da recolha da naso ou da orofaringe, portanto, da identificação do vírus, e, portanto, não o conseguimos fazer, mas que eles nunca tinham verdadeiramente deixado de estar doentes e, portanto, acabaram por ter um agravamento do seu estado e que levou a isso mesmo. Ou, alternativamente, de facto, o que é o cenário pior é que, tendo estado infectado, isso não conferir imunidade duradoura. E, portanto, se isso não for assim, temos um problema um bocadinho mais agravado. Porquê? Porque nós, em termos da estratégia de saída definitiva, não agora a estratégia de saída imediata, eu julgo que temos aqui uma de 3 hipóteses. Ou nós temos imunidade de grupo, e, portanto, temos um número suficientemente alto de pessoas na população que teve a doença e que está imune para a doença e que, portanto, a doença não tem capacidade de se transmitir na comunidade. Até essa é uma hipótese. A outra hipótese é esta imunidade de grupo ser adquirida não à custa da imunidade ativa, ou seja, de ter desenvolvido a doença, mas à custa da vacina, e a vacina demora tempo a desenvolver. Ou a terceira hipótese, eventualmente, é termos uma solução terapêutica muito eficaz e que nos reduza os impactos severos da doença. Porque também sabemos que a esmagadora maioria dos doentes tem casos ligeiros. Não é? 80% dos doentes não carecem de internamento, têm sintomatologia muito ligeira, muitos deles, inclusivamente, como sabemos, até mais do que estes 80%, porque estes são os que tinham um diagnóstico, temos os assintomáticos. Achamos que temos um número muito elevado de assintomáticos, portanto, a doença afeta mais pessoas daquilo que nós efetivamente conhecemos. E, portanto, uma destas 3 coisas seria a saída. Não é previsível que qualquer uma delas venha a verificar-se num horizonte temporal muito curto. E, portanto, vamos ter que viver, também já foi dito pelo Diogo, aqui um novo normal. E, portanto, este novo normal vai implicar que nós vamos conviver com o vírus durante algum tempo, até encontrarmos uma destas 3 saídas. Esse novo normal vai implicar uma readaptação de um conjunto de atividades
cada atividade terá que repensar a sua forma de trabalhar e todos nós, enquanto cidadãos, vamos ter que também ter intervenção nesse contexto. Em larga medida, há aqui as 4 questões fundamentais que todos vamos ter que cumprir durante bastante tempo. As questões da etiqueta respiratória, portanto, tossir para a prega do cotovelo ou para um lenço. As questões do distanciamento físico, e, portanto, isso vai ter que ser mantido durante algum tempo. Não necessariamente o confinamento em casa, mas na nossa interação vamos ter que preservar a distância de segurança. A questão da higienização das mãos, que além do impacto que tem no Covid, tem um impacto, digamos, transversal também depois em outras doenças, e, portanto, este até devia ser um hábito que nós devíamos manter sempre. E a terceira e a quarta questão é a utilização das máscaras comunitárias, que tem um papel não tanto de proteção individual, que também tem algum, mas principalmente ao evitar a disseminação da doença. E, portanto, estas 4 medidas vamos ter seguramente que as implementar. As próprias atividades económicas vão ter que fazer aqui uma reflexão, por um lado, de quais é que são as atividades essenciais e que devem arrancar primeiro, e por outro lado, que adaptações é que vão ser necessárias. Obviamente que as questões de diminuir a lotação são evidentes, as questões de proteger os profissionais que lá trabalham também. Aliás, por exemplo, a área dos supermercados já teve que introduzir algumas medidas nesse sentido para continuar a operar. Vamos ter que seguramente pensar nas questões da nossa resposta do ponto de vista da saúde e dizer que é evidente que a resposta hospitalar é muito importante, mas este problema controla-se muito mais à custa daquilo que acontece na comunidade do que o que acontece nos hospitais. E, portanto, vamos ter que assegurar que temos menos casos para forma a que os hospitais consigam gerir os casos que eventualmente surjam. Portanto, vamos ter que tornar aqui o sistema de vigilância muito mais robusto e vamos ter que ter capacidade, por um lado, de testar efetivamente todos aqueles que sejam casos suspeitos, a sua identificação rápida, colocá-los em isolamento e os respectivos contactos próximos em quarentena. E, portanto, enquanto nós não conseguimos montar uma estrutura suficientemente robusta para assegurar que isto é feito em tempo útil, não é a marcar testes hoje que são feitos daqui a 10 dias, isso não resulta para controlar uma doença com esta rapidez de disseminação. E, portanto, enquanto nós não tivermos isso absolutamente implementado, vai ser muito difícil nós conseguirmos, num cenário de retoma de um conjunto de atividades, manter os números em baixo. E, portanto, esta questão dos números é preocupante porque eles não estão, de facto, a baixar de uma forma expressiva. Se eles estivessem a baixar de uma forma expressiva, nós até podíamos assumir, como fizeram, por exemplo, os noruegueses, em que, a partir do momento em que identificaram que o R, o tal número reprodutivo efetivo, estava abaixo do 0,7, ou seja, cada doente, em média, infectava 0,7 pessoas, isso faz com que a doença, num horizonte de tempo relativamente curto, se extinga. Porque cada vez menos haverá, em cada geração, digamos assim, haverá menos doentes. E, portanto, inexoravelmente, a doença vai se extinguir. Nós até tínhamos, e os dados que temos são feitos com base nos que estão no boletim, tínhamos assistido a um decréscimo do número de casos. E estávamos a assistir a um R já abaixo do 1, até bastante abaixo do 1, na ordem dos 0,7, 0,75. Só que, entretanto, nos últimos dias, e estou a falar de dados, friso, de notificação, os dados que devemos utilizar para calcular o R são os dados do início de sintomas, dados esses que nós não temos ainda acesso, mas o R voltou a subir. E, portanto, se forem ao site da associação, nós temos lá essa projeção, nós estamos a assistir a um R a subir há 5 dias. E, portanto, isto ainda sem levantarmos o estado de emergência, vamos assumir que já houve aqui algum impacto daquilo que se passou na Páscoa e daquilo que se tem passado agora nos últimos dias. Mas o impacto, até nós vermos a repercussão nos números, demora tipicamente 5, 6 dias até haver, desde a exposição até à manifestação de sintomas, e depois aqueles números que são mais robustos, que são os números dos internamentos e os números da mortalidade, demoram ainda mais 10, 12 dias. E, portanto, nós só vamos ver estes impactos um pouco mais à frente. Eu, em relação já agora à questão dos números, que há pouco não aflorei, eu já nem olho muito para os números dos novos casos, porque temos uma variabilidade tão grande, até em termos do número de testes que são feitos, que esses números depois acabam por não ser muito fáceis de interpretar. Mas há números que são, e temos que os valorizar, muito mais robustos, que é o caso de desinternamentos nas unidades de cuidados intensivos e a mortalidade. A mortalidade, já fizemos aquela nota de que poderá haver mais mortalidade por Covid do que aquela que está notificada enquanto tal. Mas ainda assim, tem havido uma certa estabilidade nesses números. Esses números não têm crescido, o que é um dado positivo. O dado negativo é que também não têm descido. Estamos ali em cerca de 30, 35, 28, e, portanto, tem havido ali uma relativa estabilidade nestes números. Portanto, enquanto estes números não começarem a baixar, um cenário de abertura pode fazer o tal perder o controle da situação e voltarmos a ingressar naquele crescimento exponencial que até agora conseguimos evitar. Eu estava a assistir ao professor a apontar a algumas das perguntas e do que o Ricardo ia dizendo. Se quiser também dar o seu
a sua perspectiva até ponto de vista hospitalar? Sim, mas eu quero acima de tudo sublinhar isto que o Ricardo disse, que eu acho que é fundamental, eu estou 500% de acordo. Aliás, eu penso que as pessoas sabem que quer a OMS, quer a Comissão Europeia definiram um conjunto de condições para as quais os países deveriam respeitar antes de começar a abrir a sociedade, digamos assim, e é exatamente aquilo que o Ricardo disse, e isso é fundamental, porque senão aquilo que vai acontecer é entrarmos numa fase muito mais complicada e com potencialmente muito mais situações que vão, no fundo, deitar a perder aquilo que temos conseguido até agora. E já agora dizer que isto tem havido aqui alguma confusão. Nós não atingimos pico nenhum, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, nós temos vindo, aquilo que o Ricardo disse é completamente certo, nós estamos a baixar. Aquilo que interessa em termos de, e neste momento, ainda não atingimos sequer o número de, isto tudo de acordo com os números, e isso concordo com o Ricardo, quer dizer, os números que temos são os números que temos. A gente pode especular sobre a sua fiabilidade, mas são os números que temos, eu também acredito que são os números que a DGS tem e que nos transmite. Mas mesmo usando esses números têm vindo progressivamente a subir, e o que interessa é vermos que é o número de infectados ativos. E nós ainda não atingimos o pico que deve surgir agora até ao fim do mês, ou seja, neste momento é o momento de maior contagiosidade. E ainda nem sequer atingimos o pico de maior contagiosidade, ou seja, de mais pessoas potencialmente. É por isso que é muito importante manter estas regras. E aquilo que o Ricardo estava a dizer, eu penso que era isso que ele também não chegou a esse ponto, mas que eu acho que tem que ser refletido muito, com muita ponderação, e que ninguém vai gostar do que eu vou dizer, é se de facto estamos na altura de... Eu sei que toda a gente está à espera do 4 de maio ou 2 de maio para acabar com o estado de emergência. Mas eu acho que se devia pensar com muita ponderação se de facto estamos em condições de acabar com o estado de emergência, tendo em conta que todos nós, e nós em cima médicos que andamos na rua, porque temos que ir para os hospitais ou para os centros de saúde, ou a nossa atividade, o que eu sinto nestes últimos dias é que há um número muito mais significativo de pessoas na rua sem máscara. Ainda por cima, a questão da máscara, como sabem, que é algo que nós também temos vindo a procurar sensibilizar para a importância que tem, que é um dos mecanismos, não é o único, como é óbvio, nem é perfeito, mas é um dos mecanismos que temos de diminuir a disseminação, porque é um vírus muito contagioso que estamos a lidar. Eu tenho algum receio que neste momento, com toda esta ansiedade, que é normal e que todos nós temos, mas que seja uma ansiedade que possa ter consequências menos positivas, porque ainda não atingimos o pico, é importante perceber isso. O número de infectados ativos tem vindo a crescer, porque é o número total menos o número dos mortos, mais as pessoas que, entretanto, são consideradas como curadas, que, enfim, nós podemos agora discutir os números, mas a realidade é esta. Portanto, e tem vindo a crescer ainda esse número, e pensa-se que possivelmente irá crescer, se correr tudo bem, até ao final do mês de abril. E, portanto, estamos ainda aqui com uma exposição muito grande, e isto, sabendo nós à partida, estamos a lidar, e isso também é, isso a própria DGS assume isso, como é óbvio, que se há alguma coisa que estamos a ver aqui é por defeito, não é por excesso. E, portanto, este ponto é um ponto importante. Até porque há aqui um ponto muito importante, que é, e que eu vejo às vezes pessoas, algumas delas não têm nada a ver com saúde, com opiniões, enfim, que eu até estranho um bocadinho a forma assertiva com que o fazem. Quando se fala de imunidade de grupo, perante uma situação para a qual começa do zero, quer dizer, nós começámos com esta situação do zero, não havia vacina, não havia... E, portanto, ou a sociedade está disposta a sacrificar uma percentagem da sua população, neste caso, de facto, afetando alguns subgrupos, mas não só. Nós tivemos doentes de 20 anos, 30 anos, 40 anos com situações complicadas. Quer dizer, isto também não é um vírus assim tão bonzinho quanto isso, nem é uma situação que vai afetar sobretudo os doentes idosos. Sabemos que os idosos têm uma maior probabilidade de poder trazer complicações, mas sabemos também que é uma doença muito mais agressiva do que qualquer outra que temos até agora. Mesmo quando se fala da gripe, isso é uma coisa que a mim me incomoda, quando tentam comparar isto à gripe, não tem nada a ver. Quer dizer, só quem, e aí percebo, quem não seja médico não perceba isto, mas o tipo de agressão que nós vemos com esta patologia, nós não vemos na gripe. O tipo de alteração que nós vemos em termos, por exemplo, de patologia pulmonar nestes doentes e cardíaca, é o tipo de situação que nós que é muito raro ver em termos de outras patologias que estamos habituados a ver, como é óbvio, com outros quadros infecciosos e que temos de forma sazonal, mas isto é uma situação muito mais grave e muito mais, quando atinge de forma que é, eu diria, impressionante. Nós vimos casos
com este vírus que nunca vimos nada parecido. E isto, aliás, isto na comunidade médica, isto é bem conhecido, é por isso que nós também temos aqui algum grau de incerteza. Eu falava há pouco porque é que há doentes, aparentemente, sem qualquer história prévia, sem pertencer a qualquer fator de risco, e de repente desenvolvem um quadro grave, e alguns deles morrem. Isto acontece, isto não só em Portugal, acontece em todo o mundo. E tem-se procurado tentar encontrar, isto é o que nós fazemos normalmente em medicina, que é procurar encontrar alguns parâmetros, ou procurar identificar alguns parâmetros que permitam identificar subgrupos que possam ser, por qualquer motivo, poder evoluir de uma determinada forma. E, portanto, é importante ter a noção de que quando nós, sobretudo a classe médica, chama a atenção, quer dizer, não é por acaso que se tem procurado sensibilizar, isso em parte tem sido conseguido, mas neste momento, eu acho que isto é muito importante, e quero sublinhar exatamente aquilo que o Ricardo disse, é muito importante ter a percepção que nós estamos numa fase em que é muito importante ser muito cautelosos, porque se não tivermos essa cautela, isto pode evoluir de uma forma que nos pode trazer, então sim, entrar, porque nós não estamos livres de termos aqui uma segunda onda, e isso era uma das perguntas, e claro que pode haver um segundo surto. Está a acontecer, já foi referido, Singapura e o Japão. O Japão tinha 3.000 e poucos casos quando decidiu novamente o estado de emergência. E neste momento já vão, penso que uns 9 ou 10 mil casos. Singapura a mesma coisa, que de repente tiveram um surge, uma recorrência, em que só num dia tiveram 1.000 ou 1.500 casos. Portanto, estamos a lidar com uma situação de grande instabilidade. Eu volto novamente a citar a chanceler, que se explicou de uma forma brilhante para a sua população. E é muito simples, o tal R que o Ricardo explicou, se tivermos um R de 1, significa que uma pessoa infecta uma. O ideal é estar abaixo de 1. Mas se aumentarmos, por exemplo, de 1 para 1.1, significa que vamos aumentar 10%. No sistema alemão, isto significava arrebentar a estrutura alemã em outubro. Se passasse de 1.1 para 1.2, estão a ver a margem, tão pequenina, não é? 1.2 significava que o sistema estava arrebentado em julho. E se passasse para 1.3, estava arrebentado em junho, o sistema alemão. Portanto, isto é para ter a percepção, além de hoje disso, nós estamos a caminhar numa camada muito fina de gelo. E é importante, sobretudo para os decisores políticos, terem esta percepção. Estamos a lidar com uma situação que tem um potencial, que tem o facto de ter corrido bem, e aí temos que louvar, de facto, a forma como as pessoas, de uma forma geral, agora estão a aligerar um pouco, mas também por culpa de como isso lhes é transmitido. Mas, de uma forma geral, reagiram muito bem àquilo que foram as recomendações de confinamento. Mas já agora deixe-me falar de outra coisa. Há uma assimetria em Portugal. Nós vemos, por exemplo, o Norte teve muito mais, tem cerca de 2/3 dos casos, comparado com o Sul. E uma das razões, e isto temos discutido isto também internamente, em particular com o Miguel Altamiro Pereira, que é um epidemiologista famoso da Universidade do Porto, a razão principal teve a ver com o facto de haver naquela região um grupo muito significativo de pequenas indústrias, o que eles lá chamam os fabriquetes, que continuaram a elaborar, porque atenção, quando houve confinamento não foi para toda a gente, a construção civil continua a funcionar com cerca de 800.000 trabalhadores. E estas fabriquetas continuaram a elaborar, ainda por cima na altura em que não havia recomendação para máscaras nem para proteção, e foi muito nessa zona de Gondomar, de Ovar, enfim, naquela zona lá de cima, que houve uma transmissão ativa, o que mostra como é muito fácil, de um momento para o outro, poder haver aqui um descontrole da situação. E é isso que nós temos que garantir, que esta informação é passada e que as decisões que são tomadas têm que ser de forma muito responsável. Todos queremos sair, eu disse há pouco que era importante nós termos um bocadinho de paciência, vermos o que é que está a acontecer com os outros países que vão à nossa frente. A Alemanha vai abrir na segunda-feira, devagarinho, com os pequenos passos, pequenos negócios. Eles fizeram uma coisa muito inteligente, que foi, como sabem, é um Estado federal, e concertaram as ações, que não é fácil na Alemanha, acho que é a primeira vez que eles estão a conseguir ter este tipo de concertação. A Áustria é a mesma coisa. Na República Checa, que abriu um pouco há um par de semanas atrás, já se verificou, só neste pequeno período, que eles tinham um R abaixo no 0.7, já vai no 0.9. Portanto, só com um pequeno período de alargar, e eles estão neste momento a refletir o que é que vão fazer.
Portanto, é preciso muito cuidado aqui. Mas eu queria responder às perguntas, se me deixarem, se acharem que havia aqui algumas perguntas mais da parte hospitalar. E já agora dizer o seguinte, Portugal tinha, isto foi é conhecido, nós tínhamos 4,6 camas de intensivos para 100 mil habitantes. A Alemanha tinha 26, isto no princípio da crise. Portanto, estão a ver, foi por isso que nós também estávamos muito ansiosos quando forçámos algumas medidas ou fizemos recomendações, porque nós sabíamos que se nos acontecesse o mesmo que tinha acontecido à Itália ou à Espanha, o nosso sistema rebentava-nos tanto. Nós tínhamos 4,6 camas de intensivos para 100 mil habitantes, a Espanha tem à volta de 11, 12, Itália, a Lombardia tinha de salvar 14, 15, a Alemanha 20 e tal. Portanto, estão a ver o que isto significa, entretanto, neste momento já foi reforçado este número. Felizmente nem foi preciso, temos 200 e poucos doentes. Claro, não esquecer que estes doentes Covid, mais uma vez, os outros não desapareceram, e sobretudo os graves, esses continuam, se calhar mais tarde do que deviam ter vindo, mas continuam a ocupar camas de intensivos. E houve algum reforço da parte dos intensivos. Mas isto só para perceber que, felizmente, que nós conseguimos até agora conter para evitar a tal ruptura do sistema, nomeadamente os casos intensivos. E em relação aos ventiladores, dizer o seguinte, toda a gente fala dos ventiladores, ok, é importante com certeza e tínhamos déficit de ventiladores, mas, atenção, o ventilador é o fim da linha. Só para terem uma noção, a mortalidade de um doente que é ventilado por esta condição, nas melhores unidades, chega aos 60% a 70%. Portanto, a gente não quer é que as pessoas... Isso também foi muito importante, porque estava tudo muito focado nos ventiladores, nós próprios. Era importante, com certeza, ter capacidade de resposta, etc. Mas isso é como fazer um transplante, quer dizer, é o fim da linha. É o fim da linha. E, portanto, o que nós queremos é evitar que as pessoas cheguem aí. Claro que se chegar aí temos capacidade de resposta, com certeza. E não termos a situação dramática que aconteceu em Itália e em Espanha, pessoas com indicação, porque nós sabemos os rácios, não é? Nós sabemos que à volta de 4% a 5%, nós, felizmente, os nossos números até são um bocadinho mais baixos, mas não esquecer que nós tivemos esse outro problema. Nós tivemos um número muito significativo de doentes idosos em lares que morreram e nem chegaram às unidades de cuidados intensivos. E nem sabemos ainda bem o número final, que isso é difícil, em todos os países tem sido muito difícil. Mas portanto, nós tivemos uma mortalidade significativa que nem chegou, nós sabemos que nem chegou aos cuidados intensivos. Agora, dos que chegaram aos cuidados intensivos e precisaram de ventilação, nós não tivemos problema pior. Mas também dizer que houve mais problema, por exemplo, nos equipamentos de proteção, e isso foi dramático, e isso é importante que fique claro, quer dizer, foi dramático, nós termos tido um número tão significativo de profissionais de saúde infectados. Eu tenho várias pessoas que conheço que se infectaram. Repara, há aqui uma coisa que às vezes a população não percebe. Nós profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, o nosso instinto é resolver o problema do doente. Quer dizer, nós não... E se não há capacidade instalada, vários colegas nossos, médicos, vários enfermeiros, foram para a frente sem ter a proteção de vida. Isso é grave. Isto aconteceu também noutros países, mas, por exemplo, na China, independentemente da fiabilidade ou não dos números, mas a realidade, e aliás a Itália também há alguns exemplos disso, há um hospital clássico que é citado em Itália que não houve um único profissional que se tenha infectado, porque de facto tiveram as condições todas desde o início. E esse foi um dos problemas que nós tivemos cá e que levou a que durante algum período as pessoas estivessem expostas, para além de outros problemas, enfim, mas um dos problemas era, de facto, a falta de equipamentos de proteção adequados para as pessoas estarem a enfrentar esta situação, que é uma situação com a complexidade que sabemos. Falou-se também da vacina. A vacina, neste momento, como sabem, existem N grupos a trabalhar, há vários consórcios que estão a trabalhar nesta área. Eu acho que é um bocadinho perigoso criar esta expectativa, se calhar vai ser já agora no outono ou daqui. Aquilo que os meus colegas me dizem, e falando com colegas de outros países, é que será muito difícil termos uma vacina segura antes de um ano. Quer dizer, e eu acho que esse é o prazo que temos que pensar. Claro que há depois aquilo que falámos há pouco, que é o que é que nós como sociedade vamos querer. E isso é uma questão que é muito importante. Quer dizer, nós vamos querer, claro que ninguém pode estar confinado meses, muito bem, mas para abrirmos são aquelas regras que o Ricardo disse. Quer dizer, isto não pode abrir, agora de repente abre-se isto e pronto, põe-se umas máscarazinhas e... Não, tem que haver uma... E mais, outro ponto muito importante. As autoridades de saúde têm uma responsabilidade que é a sua responsabilidade por serem autoridade.
têm que dar as recomendações de forma convicta, de forma clara, de forma pedagógica para a população. Não podem hesitar. Quer dizer, não pode haver hesitação quando se faz uma recomendação, por exemplo, do uso das máscaras. Quer dizer, ou se não, mas, quer dizer, mas tem que dar a recomendação, e uma vez dada a recomendação eu percebo que possa haver dificuldade em ter acesso ou fazer, etc. Quer dizer, mas tem que haver aqui uma atitude pedagógica para com a população que tem que se sentir protegida, porque é para a autoridade. Por isso é que é a autoridade que as pessoas olham. Eu posso dizer, e até posso ter algum peso, o Ricardo pode ter algum peso, mas é a autoridade de saúde, é o governo e as autoridades que têm essa responsabilidade. E que devem dizê-lo de forma muito clara. E devem, claro, criar as condições possíveis. A sociedade civil também se tem mobilizado de uma forma fantástica. A questão das máscaras, e o Ricardo também tem seguido isso muito, muito de perto, tem sido um dos exemplos em que houve uma mobilização fantástica da sociedade civil. Há várias empresas neste momento a produzir máscaras, enfim, há vários grupos, eu estou envolvido em alguns, e tem havido de facto aqui aquilo que está. E repare, isto não é nada de novo. Há outros países que começaram antes de nós com boas experiências. Eu dou sempre o exemplo da República Checa, que teve o primeiro caso um dia antes do nosso. Tiveram o estado de emergência 5 dias antes de nós. Hoje tem 1/3 dos infectados, mesmo com os problemas todos dos números, mas os mortos têm 1/4 da mortalidade que nós temos. E é um país que tem 10... Já reabriram a atividade também. Portanto, enfim... Só reforçar que, muito importante, eu acho que essa é uma das mensagens que aqui queria dizer, cautela, calma, olhar para o que... Vamos ser inteligentes, vamos ter paciência, vamos ver o que é que os outros... Porque isto é um problema... Se isto fosse um problema português, a gente podia começar... Mas não, isto é um problema global. Portanto, vamos ver receitas que estão a funcionar noutros sítios. Vamos ser humildes. Eu admiro mais vezes com algumas afirmações que ouço de algumas pessoas. Quer dizer, não tem que querer mostrar que somos mais espertos que os outros. Não. Quer dizer, isto é um problema que o mundo todo está a enfrentar. O mundo não está louco. Quer dizer, está um bocadinho, mas em relação a isto... E, portanto, vamos ser inteligentes. E nós, portugueses, tivemos esta bênção. Não sei se foi a nossa Senhora de Fátima, mas tivemos a bênção de não ter sido os primeiros. Portanto, vamos aproveitar isso e vamos aprender com aquilo, humildemente, com aquilo que os outros estão, de certa maneira, há mártires. Nós tivemos, os espanhóis foram mártires, os italianos foram mártires. As pessoas de Nova Iorque têm neste momento mais de 20 mil mortos, pessoas em valas comuns. Nova Iorque. Não é? Quer dizer, isto é a realidade hoje, século XXI. E, portanto, vamos aprender com o que é que vai acontecer nos países que estão agora a tomar medidas e que têm culturas parecidas com a nossa, na Europa, e vamos com calma, sem precipitações, sem pressa, porque a pressa é má conselheira. E o que pode acontecer, e é isto que nós temos receio, é com esta pressa, porque depois arranjam-se explicações muito bonitas. Mas a realidade, e este vírus não se compadece, ele não houve discursos políticos, não é? Claro. E é aí que temos que ter algum cuidado, e é aí que nós, como médicos, cientistas, epidemiologistas, comunidade científica, comunidade académica, procura sensibilizar, porque nós de facto não decidimos nada, não é? Agora, nós temos essa responsabilidade, e é essa responsabilidade que temos assumido, e que temos tido esta postura cívica de procurar dar as recomendações para tomar as atitudes certas. Sabendo, eu costumo dizer isto muitas vezes como médico, os médicos têm uma diferença, agora desculpem, em relação aos políticos, é que nós dizemos aquilo que os doentes têm que ouvir, e não aquilo que eles gostariam de ouvir. E este problema é um problema de saúde, não é um problema... Claro que há soluções políticas para atacar, digamos assim, os problemas de saúde. Mas o problema que estamos em mãos, e é por isso que às vezes é difícil para os políticos às vezes perceberem a matriz, porque isto é um problema de saúde. E, portanto, é muito importante ouvir a comunidade. Claro que toda a gente gosta de ter os seus conselheiros, mas ouvir a comunidade também sensuado, a comunidade como um todo. E ouvir as pessoas, não só aqueles que dizem aquilo que nós gostávamos de ouvir, mas também aqueles que nos dizem às vezes que nós não gostamos de ouvir, mas que temos de ouvir e temos de basear as nossas decisões também nessas opiniões. Ouvir a saúde e a ciência em primeiro lugar. João, não sei se ias colocar alguma questão. Eu tenho umas muito práticas colocadas por quem nos ouve. Era isso, que é nesta lógica de termos que ter, obviamente, uma ponderação para a abertura, seja ela qual for, mais gradual ou não. Até o Diogo vai colocar algumas perguntas mais concretas, mas só fazendo este enquadramento. O Imperial College traçava aquele gráfico há 2 anos de vários surtos,
todos eles pelo menos com uma duração de 1 mês e meio, com picos, novos picos da Covid. E por isso, se nós obrigatoriamente tivermos que voltar para uma economia de segurança, uma economia basal, nós vamos ter que manter essa ponderação e essas regras todas, e por isso vale a pena relembrar alguns aspectos de como prevenir contágio. E o Diogo acho que tem aqui algumas perguntas muito concretas que mereciam respostas também elas muito concretas. Diogo. Exatamente. Aliás, estamos aqui a falar, é preciso confiar e ouvir, em primeiro lugar, a saúde e a ciência, e a verdade é que hoje em dia todos nós temos acesso a muita informação, e muitas vezes a informação que a população recebe não é fiável e, portanto, acaba por criar mais incerteza e mais preocupação. E algumas das questões que nos colocam, entretanto, eu acho que têm muito a ver com esta duplicidade, triplicidade de informações que nos vão ser dadas por vários meios, nomeadamente comunicação social. A Cristina Freitas e o António Pereira falam-nos sobre qual é a vossa opinião sobre o cenário de abertura das ERPs, portanto, das estruturas de residências para idosos. Tem havido notícias diárias sobre problemas nessas estruturas. A verdade é que nós, e aqui eu e o João, que somos autarcas em Lisboa, sabemos que há cerca de 113 estruturas na cidade, mas também temos percebido que, desde que o Governo, dia 29 de março, anunciou que iria fazer testes massivos, o que está a acontecer é que os testes estão a ser priorizados, se calhar bem, não sei, mas poder-me dizer a vossa opinião, estão a ser priorizados para aqueles onde existe um eventual contágio. Portanto, não está a ser feito massivamente aos lares. Será este o caminho? Fazer massivamente, em primeiro lugar, estes grupos de risco e estes equipamentos que comportam não só estes grupos de risco, mas também muitos técnicos que têm que entrar e sair destas mesmas estruturas, e, portanto, é aqui uma questão que nos deixam estes dois cidadãos. Depois, há várias pessoas preocupadas com o regresso a esta nova normalidade, como falámos há pouco, e às creches. Se faz sentido que as crianças voltem às creches, já tem vindo a ser falado pelo Governo, quer as creches, mas quer também o pré-escolar. Se os pais tiverem que voltar à sua rotina de trabalho presencial nos seus empregos, como é que se vai gerir esta questão? E a preocupação, obviamente, é as crianças devem voltar a estar todas em conjunto em ambiente de creche e pré-escolar ou não. E, aliás, até dar-vos aqui um exemplo que eu neste último fim de semana fiquei estupefacto. Eu estive num hipermercado, uma grande superfície comercial, e devo dizer que 90% das pessoas não usava máscara nem luvas. Mas, principalmente, havia muitos casais com vários filhos, os filhos também não tinham qualquer tipo de proteção, e depois as crianças são crianças e, portanto, é da sua natureza mexer em tudo. Isto tem feito alguma aflição às pessoas, a mim pessoalmente também me faz, mas temos recebido eco das pessoas muito preocupadas com esta questão, que é se de repente voltarmos a retomar as nossas vidas, vendo estes comportamentos em espaço público e zonas em que há uma concentração média, digamos assim, de pessoas, será que nós estamos aqui a correr um novo risco? Já falámos sobre isto, mas deixar também esta opinião, principalmente relativa a esta preocupação com as crianças, porque também, por outro lado, há muitas pessoas que dizem que, bem, mas as crianças podem estar juntas, se calhar estão mais imunes, se calhar têm só uma tosse ou uma febre mais alta e daí não passará. Se isto é errado ou não, é uma percepção errada de analisar os doentes com Covid. E esta questão é-nos levantada aqui por várias pessoas, nomeadamente pelo Luís Delgado. O Luís Silva dá-nos nota que foi noticiado ontem que nos Estados Unidos foram testados positivamente 2 gatos de Covid-19. E, portanto, perguntam novamente, é outra dúvida, se serão ou não os animais imunes ao Covid. Cientificamente, já o podemos dizer, quais são as evidências neste momento. E, por fim, temos o João Freire Andrade, que faz perguntas muito concretas e muito práticas do dia-a-dia, que têm a ver com contágio, e que passo desde já a enumerar, são 3 muito rápidas. Pergunta se o vírus para no ar depois de expelir pelo espirro de uma pessoa infectada. Portanto, se ele quanto tempo paira no ar depois de ser expelido através de um espirro por uma pessoa que esteja infectada. Depois pergunta também quanto tempo é que este vírus se mantém ativo no sol e se o sol a incidir no chão se acelera o desaparecimento deste vírus ou não. Porque diz ele que a parede líquida do vírus desidrata com o sol. E por fim, ele perguntou uma questão muito prática, que é nossa do dia-a-dia, do cotidiano, que é, se ele for à rua, chegar a casa e tirar a roupa, se a colocar a roupa ao sol, isto também é dito muitas vezes, se a colocar no jardim, com o vento e com o sol, quanto tempo depois é que o vírus desaparece, se é que desaparece? E se ele sobrevive mais 3 dias em alguma superfície?
Isto são questões que todos os dias são colocadas, nós nas redes sociais e na informação que é divulgada, ela é muito confusa, é muito divergente e, portanto, ouvir-vos a vocês melhor do que ninguém, para além da comunidade científica, poder-nos aqui clarificar sobre estas questões. Posso começar, se calhar, pela questão dos lares. Bom, é uma questão muito complexa e que tem dos indivíduos mais vulneráveis, porque não só tem pessoas numa idade mais avançada, mas também muitos deles com algumas doenças de base. E, portanto, são dos locais em que mais cautelas vamos ter que ter. E vamos ter que manter isso durante ainda algum tempo. Provavelmente foram dos primeiros a ficarem em confinamento, portanto, sem visitas, e provavelmente vão ser aqueles que vamos ter que proteger também durante mais tempo. E, portanto, lamento, mas eu acho que vai ter mesmo que ser assim, porque o risco é elevado nesses contextos e portanto, vai ter que ser assim. Em relação à questão dos testes, é uma questão um pouco mais complexa, porque, na prática, nós, em indivíduos assintomáticos, sem nenhum contexto de exposição, e por contexto de exposição digo ter contacto com um caso confirmado, é pouco provável que nós tenhamos um diagnóstico positivo. Sem prejuízo disso, dado que, por exemplo, até no contexto dos lares, não é, das ERPs, tem alguns dos profissionais de saúde que lá trabalham, também trabalham no contexto da prestação de cuidados no hospitalar ou outra, temos aqui uma dificuldade adicional. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre fazer diagnóstico laboratorial de rotina em lares, porque não tem a ver com a técnica, mas eu posso ter um teste negativo hoje e amanhã desenvolver a doença. E, portanto, não tenho dificuldade em achar que faz sentido fazer por rotina diagnóstico em lares em que não haja identificação de um caso. Se houver um caso confirmado, aí sim, até porque os idosos muitas vezes têm sintomatologia mais difícil de identificar e, portanto, é importante que seja feito esse diagnóstico rapidamente. Passando agora do oposto dos mais idosos para os mais novos. Não há uma resposta certa. Ou seja, fala-se muito se devem começar as creches ou se devem começar os adolescentes ou as crianças mais velhas na escola. Eu acho que não há uma resposta certa. O Diogo já falou aqui das diversas questões de vantagens de uma e de outra solução. Portanto, em relação a começarem os mais pequenos, provavelmente é muito difícil que eles mantenham as medidas de higiene, de distanciamento físico. É impossível que isso aconteça em crianças pequenas. Por outro lado, tem um risco muito baixo de desenvolver quadros severos e, portanto, há essa, digamos, vantagem. O problema é que as crianças não vivem sozinhas, elas vivem na comunidade e vivem no contexto das suas casas, em que eventualmente haverá pessoas que têm mais idade e têm também, eventualmente, complicações. Portanto, não há verdadeiramente uma resposta certa. Os estudantes mais velhos têm a vantagem de conseguirem cumprir mais facilmente medidas, ou não, porque também acham que são invencíveis, não é? E, portanto, temos essa dificuldade, mas, por outro lado, do ponto de vista social, é mais fácil um adolescente de 15, 16, 17 anos ficar sozinho em casa, já é perfeitamente autónomo, pode fazer provavelmente a frequência da telescola com facilidade que uma criança pequena não pode e, portanto, o facto de ir os mais pequenos primeiro para de regresso às creches, também do ponto de vista de libertar os seus pais, os seus cuidadores, também poderá ser importante. Há aqui uma nota também que não é de ignorar, é que tendencialmente os pais das crianças da creche também são mais novos do que os pais dos adolescentes. Não é? E, portanto, tem aqui se calhar 10, 12 anos de diferença, que podem também fazer diferença do ponto de vista dos grupos de risco. Saltando agora então para as questões concretas do vírus e se aerosoliza ou não aerosoliza e a questão da roupa. Bem, nós não temos grandes dados sobre isso, mas a roupa não é seguramente das vias de transmissão mais frequentes. Portanto, num contexto de um lar normal, em que não haja pessoas de risco, eu julgo que a preocupação com a roupa e com a sua higienização é excessiva. Uma coisa é um profissional de saúde que trabalha no contexto da prestação de cuidados com uma exposição elevada ao vírus. Outra coisa é o indivíduo que tem a sua atividade profissional ou tem vai às compras e regressa à casa. O risco de ter eventualmente até contaminada a roupa é relativamente baixo. Podemos ter essas cautelas de lavar ou deixar... o vírus não dura, tanto quanto sabemos, dependerá das superfícies, das condições atmosféricas, uma série de coisas, não dura muito mais do que 3, 4 dias. Isso é o que está aparentemente descrito. Tendencialmente até bastante menos. Portanto, no limite, se não usarmos a roupa durante esse período, é improvável que ela continue contaminada ao fim desse tempo.
O arejamento, etc., a exposição solar podem ajudar, lá está, as tais condições ambientais podem ajudar a que o vírus dure menos tempo. Mas também, como digo, não diria que a roupa seja uma particular preocupação, até porque se higienizarmos a roupa a 60 graus, isso garantimos de certeza que o vírus deixou de ser viável. Portanto, há esses aspectos. A questão da aerosolização é uma questão complicada, porque acreditamos que são gotículas, ou eventualmente a questão das microgotículas, e portanto que elas não permanecem no ar em suspensão durante muito tempo, mas ainda podem permanecer durante algum tempo. E particularmente no caso de um espirro ou da tosse, elas podem ser projetadas a uma distância ainda relevante. E daí que as máscaras tenham aí um papel importante para reduzir essa projeção e essa disseminação. E portanto, há aqui um espaço para as máscaras cumprirem esse papel. Portanto, acho que abordei mais ou menos as questões que foram levantadas. Professor. Talvez só salientar este aspecto, porque é assim, bom, primeiro reiterar aquilo que disse há pouco, que é procurarmos aprender com aquilo que os outros países estão a começar a fazer. Porque de facto nós há muitas questões que não temos respostas, que não sabemos, e o que o Ricardo disse é completamente certo, quer dizer, o começar pelos... Há prós e contras, ou podemos antever ou especular o que é que isso pode, que consequências é que pode ter em relação aos mais novos ou um pouco mais velhos. E de facto, essa questão não há uma resposta certa. E eu acho, de qualquer maneira, que este momento ainda é um momento, se pudermos observar e ter aqui a ajuda daquilo que vai acontecer nos outros locais, podemos ajudar também a orientar a forma como podemos fazê-lo. Neste momento, por exemplo, discuto Deixámos de ouvir aqui. Deixámos de ouvir o professor? Perdão? Professor, perdemos-lo durante 30 segundos. Exato. Desculpe. Está-me a ouvir? Agora estamos, sim, agora estamos. Durante 30 segundos é que não ouvimos. Estava a falar das universidades? Sim, ok. Que é um assunto que está agora na berra. Sim, sim. Em relação às universidades e em particular em relação às escolas médicas, há uma decisão que não vemos neste momento nenhuma justificação para estar a haver atividade presencial até ao fim do ano letivo. Isto, aliás, está a acontecer na maior parte dos países europeus. Ainda hoje falava com um colega meu de Leiden e que eles, na Holanda, por exemplo, não estão a prever abrir as universidades até setembro. E isto, de uma forma geral, na maior parte dos países europeus, é isso que está previsto. Aqui há alguma pressão para se abrir, o que nos parece que é precipitado. E em relação às universidades, por exemplo, é interessante porque se há a população que é móvel, é a população universitária, quer dos docentes, quer dos alunos. Por exemplo, eu na minha faculdade tenho alunos de todo o país, desde as zonas que estão com maior taxa de contaminação até já para não falar dos estudantes estrangeiros, etc. E depois há um outro ponto importante, aliás, são as duas grandes linhas que nós temos ponderado muito sobre isso. Por um lado é a segurança e, por outro lado, é a previsibilidade para a comunidade académica. E uma vez tendo ficado estabelecido e tendo nós criado, por exemplo, mecanismos de ensino à distância, inclusive de avaliação à distância, também não faria muito sentido, de repente, sem qualquer grau de confiança, estarmos a alterar, de repente, apenas para dizer que temos agora aulas durante 3 semanas, estar a trazer os alunos, o que seria não só um risco no local onde estão, mesmo que se criem os tais espaços, etc., mas o facto de trazer pessoas de vários locais, os transportes públicos, os locais que vão frequentar, e portanto isso é algo que nos preocupa um pouco, e a recomendação que para já demos, tendo em conta que ainda por cima estão criados todos os mecanismos para funcionar, adaptado, mas funcionar, neste caso concreto em relação às universidades, manter como está e mantemos aqui uma situação de vigilância. Depois um outro ponto em relação com os testes. Eu penso, e aliás isto tem sido também bastante discutido, precisamente se queremos passar para a fase seguinte, sabendo nós à partida que não há 100% de certeza, e o facto de ser verdade, de ser negativo hoje pode amanhã não ser, mas o que é positivo hoje é positivo. E portanto o que os testes nos permitem é, numa amostragem, identificar, e essa é a razão, uma das grandes razões para fazer os testes, em particular quando se pretende começar a abrir um pouco mais em termos de atividade, é precisamente, isso a experiência da Coreia do Sul é um clássico, e neste momento
Nos próprios Estados Unidos está a haver uma planificação, sobretudo nas zonas, como sabem, houve grandes assimetrias, e nas zonas em que se está a procurar reabrir a atividade, uma das condições, que aliás também vem no plano europeu, é ter capacidade de testar. E lhe devo dizer, já agora aqui em primeira mão, que nós na Universidade de Lisboa estamos a criar um grupo de trabalho para podermos, agora que vamos, não para as aulas, não para os alunos, mas para a parte administrativa e para os laboratórios de investigação, que esses vão começar progressivamente a abrir, alguns já estão a funcionar de apoio a esta área do Covid, mas vamos começar a abrir progressivamente e estamos a criar aliás já foi criada uma comissão de trabalho que irá, um dos objetivos é precisamente testar todas as pessoas que vão começar a ter atividade presencial nas instalações da universidade. Sabendo nós que isto é limitações, mas o objetivo é, as pessoas são testadas e depois, periodicamente, serão testadas e o objetivo é poder identificar, acima de tudo, os positivos e esses poder isolá-los. Quer dizer, porque um dos pontos que se tem levantado, aliás, foi um cálculo feito para os Estados Unidos e o cálculo neste momento é que, reabrindo de forma progressiva os Estados Unidos, seriam precisos na ordem dos 500 mil testes por dia, 500 a 600 mil testes por dia, para poder, com alguma segurança e de forma cuidadosa, começar a abrir. Isso daria um cálculo para nós na ordem dos 20 mil testes por dia, sobretudo não vai abrir tudo de uma vez, mas sobretudo nas atividades que começassem, portanto, poder. Isso também dá um outro aspecto, quer dizer, é não só este aspecto de ordem profilática, se quisermos, mas também criar alguma confiança nas pessoas e trazer, porque isto também é importante do ponto de vista psicológico, portanto, criar aqui alguma confiança na forma como as pessoas também podem, mantendo, é importante não ser uma confiança excessiva, mantendo as regras que já foram definidas, das máscaras, do distanciamento social, da higiene respiratória, tudo isso, lavagem das mãos, mas o ter capacidade de testar também nos permite identificar, sabendo nós à partida que vai ser um número pequeno, mas por pequeno que seja, tudo o que conseguimos eliminar nesta fase é importante. E, portanto, esta parte dos testes também é uma das condições, aliás, para se reabrir ou para se começar a abrir, termos essa capacidade. E hoje em dia, eu também devo dizer que hoje em dia, isto também foi um aspecto interessante, houve uma mobilização muito grande, de início houve problemas, como já foi referido, neste momento temos uma capacidade bastante razoável. E há um conjunto, por exemplo, eu falo da minha universidade, em que nós temos, no seio da universidade, na minha faculdade temos o IMM que está a fazer testes, com a capacidade de fazer até 600 testes por dia, a Faculdade de Farmácia também à volta de 600 testes por dia, o técnico começou esta semana a fazer, a Faculdade de Ciências vai fazer, o próprio ISA está a planear fazer, estamos a falar de testes que estão certificados, e portanto existe, e claro que o Hospital de Santa Maria, que neste momento está a fazer à volta de 400, 500 testes por dia, portanto temos capacidade instalada e sei que outros grupos, noutros centros, noutros locais estão também com capacidade para poder fazer, e isto é muito importante, porque para abrirmos de forma progressiva e com confiança, é importante termos esta capacidade, porque é tudo, isto às vezes faz um bocadinho de impressão quando se diz, mas temos acontecido as máscaras, mas as máscaras só por si não funcionam. Claro que não há nenhuma medida aqui por si que funcione, é o conjunto de todas elas. E portanto é esse conjunto que de facto é uma modificação em relação àquilo que era a nossa forma de viver e de conviver, que é importante agora perceber-se para podermos passar para a segunda fase de forma calma e ponderada. Obrigado, João. Obrigado, professor, mais uma vez. Nós estamos já próximo do final. Há aqui ainda algumas questões que gostaríamos de fazer, mas tendo em conta que não temos muito tempo, eu procurava sintetizar naquelas que foram uma maioria das preocupações e que têm a ver também com o sinal que é dado e com as prudências que devemos ter. E por isso, se sinais como as que temos assistido de 25 de Abril, de manifestações de 25 de Abril a 1º de Maio, não vão precisamente no sentido contrário aos esforços que são solicitados, aos sacrifícios que são solicitados e não, de alguma forma, não incentivam comportamentos que, como referíamos há pouco, não devem ser evitados. Queria um pouco, sem politizarmos o assunto, que é uma pergunta que é facilmente politizável, mas
se poderiam comentar, uma vez que são algumas das perguntas que aqui são colocadas. Não, o problema é o seguinte, é que isto foi demasiado. Aliás, eu recusei-me a falar sobre isto. Já várias vezes me tentaram entrevistar sobre isto. Eu só falei a primeira vez que isto surgiu. Porque foi politizado. E a partir do momento que é politizado, as pessoas acantonam-se e passa a ser um problema político. E eu não quero, quer dizer, não quero que entendam a minha opinião como estar a ter algum partido aqui ou ter alguma... Porque isso, de facto, eu acho que esse é um dos problemas. A única coisa que eu posso dizer é que aglomerações de pessoas, agora esqueçam o 25 de Abril e o 1º de Maio, neste momento, aglomerações de pessoas, do ponto de vista médico e de saúde pública, não estão indicadas. Agora, do ponto de vista, em relação a este problema concreto, passou a ser um problema político e, portanto, transcende aquilo, quer dizer, já não interessa o que é que nós médicos dissermos, uma vez que estão tomadas as decisões, e com certeza, e aparentemente foram tomadas todas as regras, eu não sei se, enfim, esperemos que sim, mas passou a ser um problema político e, portanto, aí já é muito difícil, porque quando há este tipo de problema, isso de facto, torna-se difícil porque depois as posições ficam acantonadas e já não há o racional, portanto passa a ser tipo Benfica Sporting, não é? E aí perde-se a razão. Agora, o que posso dizer, do ponto de vista médico e de saúde pública, e o Ricardo depois também dirá o que entende, é que aglomerados de pessoas não são muito recomendáveis neste momento em que temos o vírus ativo e a crescer. Aliás, no 25 de Abril ainda vai haver mais contagiosidade do que hoje. E, portanto, essa é uma recomendação que, se me perguntassem como médico, e é como isso que eu estou a falar, se eu tivesse um doente meu que me viesse perguntar, olha, o que é que o doutor acha de eu ir a um aglomerado em que estão 150 pessoas? Eu dizia, eu se calhar não ia. Mas isso medicamente, e portanto não queria entrar na parte política. Obrigado, professor. Carlos. É exatamente isso, ou seja, não estão neste momento indicadas as grandes concentrações de pessoas pelo risco que isso acarreta de disseminação da doença. E portanto, nem estão, independentemente do tipo de concentração que estejamos a falar. E, portanto, a mensagem que passa para a população é uma mensagem difícil. Comunicar risco é muito difícil e tem sido muito difícil. E, portanto, todas as mensagens que possam eventualmente fazer com que as pessoas tenham que interpretar, à luz da sua própria realidade, aquilo que vêem as referências fazer, torna-se ainda mais complicado. E por isso temos muita dificuldade em lidar com isto que se tem vindo a passar. Não é só esta questão concreta da comemoração do 25 de Abril, é tudo o que tem vindo desde há uma semana e meia. E, portanto, é difícil comunicar risco e as pessoas perceberem o nível de risco, tanto que, já aqui falámos logo no início, o que está a acontecer na rua hoje, comparado com o que acontecia há uma semana e meia atrás, é totalmente diferente. E o estado de emergência, as normas são exatamente as mesmas. E, portanto, esta percepção que as pessoas acabaram por ter é muito importante e vai ser muito importante e infelizmente eu acredito que vai ter algum impacto naquilo que é a situação epidemiológica e vamos ver se conseguimos controlar a situação. Eu espero que sim, tenho essa expectativa. Acho que temos que reforçar a nossa capacidade de resposta num conjunto de áreas e que eu espero que com esse reforço consigamos ultrapassar isto mais uma vez sem o tal crescimento exponencial, mas temos todos que ajudar. Obrigado, Ricardo. Vamos de alguma forma terminar, porque hoje também é o Dia Mundial do Livro. Pensámos, e na conversa que tivemos antes desta nossa transmissão via Facebook, tínhamos pedido para sugerirem, de alguma forma, neste Dia Mundial do Livro, uma sugestão de leitura. E sabendo nós que as pessoas estão cansadas de estar em casa e muito receptivas a saídas, se calhar com uma boa sugestão podemos assegurar aqui mais um período de confinamento. Por isso deixava para o momento o professor Marcelo, ao professor Fausto Pinto e ao Ricardo. E nós temos tantos atrás. Não temos tantos. Mas temos uma coisa melhor, se me permitem, que é raro. E foi observado por alguns dos participantes. Claro. Pela primeira vez vêm 4 pessoas numa transmissão em que nenhuma tem livros e tem quadros, que também vai sendo raro, do ponto de vista estético, encontrarmos hoje em dia em televisão. Ora bem, então eu ia recomendar 2 livros. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem. Estou aqui a dar sinal que tenho uma
conexão instável. Bom, eu ia recomendar dois livros, de dois tipos de livros que eu gosto. Um é uma biografia, e talvez, enfim, relacionada com momentos em que são precisos grandes líderes. É a biografia do Churchill, a última que saiu, de um autor chamado Andrew Roberts. É um livro grande, é um livro que tem cerca de 800 páginas. Eu já li várias biografias do Churchill, de facto é uma personalidade que a mim me fascina, que também é um homem ambivalente, não é? E de algumas enfim, e criou muita controvérsia. Mas eu acho que em momentos difíceis é quando precisamos. Não acabei, quase no final, mas é um livro inspirador. E é um livro que é um pouquinho diferente de alguns há várias biografias do Churchill. Esta está muito bem documentada, tive acesso a alguns arquivos novos e, portanto, alguma novidade em algum tipo de informação que é dada. Está muito bem escrito, lê-se muito bem e, portanto, chama-se Caminhando com o Destino, Andrew Roberts, e é a biografia do Churchill. E o segundo é de um autor que eu gosto, não é muito consensual, aí já numa área completamente diferente, que é o Murakami, que é um autor japonês, que eu gosto em particular. É um autor que não se pode ler muitos livros seguidos dele, mas este último dele, que é Killing the Commendatore, ou Matando o Comendador, se quisermos, que talvez no momento em que as pessoas estão numa fase de algum isolamento, de confinamento, eu gosto muito do Japão, devo dizer, sou um apaixonado pela cultura japonesa e eu vou muitas vezes ao Japão e tenho vários amigos japoneses e é uma cultura que me fascina muito. E o Murakami reflete muito aquilo que é a cultura japonesa, de uma forma um bocadinho especial, um bocadinho esotérica até. E este último livro dele, eu li na tradução inglesa, chamado Killing the Commendatore, é um livro muito interessante. E é um livro que é também acerca da introspeção, um pouco do isolamento. Aliás, ele fala muito sobre esse tema. E depois um bocadinho, que é um pouco o hábito dele. Aliás, tem vários, o 1984, o Q, em vez do 8, que é o Q, que é aquele livro em 3 tomos, que é o livro dos mundos paralelos. E eu achei interessante a forma como, eu não vou revelar o mistério do livro, mas são dois livros que eu recomendo. Claro que isto tem muito a ver com os gostos pessoais. Um que é a biografia que eu gosto de ler biografias, de um homem que foi um exemplo, e foi, gosto ou não, pode-se concordar ou não, mas foi uma referência na história mundial. E é uma altura em que precisamos de líderes fortes, e ele foi seguramente um líder forte em uma altura crítica para o mundo. E estamos numa altura crítica para o mundo, portanto precisamos também desse tipo de líderes. E o outro, enfim, uma vertente um pouco mais, um pouco diferente, mas que também nos faz pensar um pouco. É um livro que me fez pensar, o livro do Murakami, e que nos dá alguma introspeção, e às vezes nestes períodos precisamos um pouco disso também para poder enfrentar às vezes estes momentos um bocadinho mais complicados. Obrigado, Ricardo. Espero que não tenhas um guia de viagens para recomendar. Porque... Tenho o mapa atrás, não é? Pronto. Eu também tenho um par de recomendações. Um deles tem a ver também com viajar, mas é viajar nos números. Já lá vou. Bom, uma das primeiras coisas que me surgiu era que podia ser um livro técnico, e o Dicionário de Epidemiologia, o Dictionary of Epidemiology, editado pelo Miquel Porta, era um livro que eu recomendava a muita gente que opina por aí fora e que escreve coisas que depois têm pouca atração com a realidade. Portanto, o Miquel Porta é um catalão extraordinário e muito acessível, e portanto também não podia deixar de recomendar o livro dele. Mas agora mais a sério, duas ideias para livros interessantes também para ler. Um deles é o Freedom, do Jonathan Franzen. É um romance interessante em que ele retrata um pouco aquela classe média americana, mas é um livro muito realista e, portanto, tem uma série de peripécias que eles vão vivendo e acho que ajuda muito a perceber o que é os Estados Unidos e o que é a forma como toda aquela comunidade funciona. Portanto, julgo que foi um dos livros que me deu um grato prazer a ler. Já não é um livro muito recente, mas me deu um grato prazer. Outro é um livro do Hans Rosling, que era um sueco, professor de epidemiologia, e que escreveu um livro chamado Factfulness. E isto tem a ver com a forma como nós podemos interpretar os dados e utilizá-los para analisar o mundo.
e há um conjunto de mitos que nós acreditamos e que depois têm pouca atração com a realidade. O Hans Rosling é muito famoso por causa de uma série de vídeos que ele tem no TED sobre dados e sobre análise de dados que são de facto muito interessantes. Eu tive o privilégio de ouvir inclusive o Hans Rosling ao vivo, em português, porque ele esteve muito tempo a trabalhar também em Moçambique, portanto ele fala português, e esteve cá nas conferências de Estoril. Ele infelizmente faleceu há um par de anos já, mas o filho e a mulher continuam o trabalho e há um site que é o Gapminder, que tem maneiras muito interessantes de apresentar a informação, de visualizar a informação. Portanto, é um conjunto de, por um lado, um livro um pouco técnico, mas simultaneamente que é fácil de ler e que é acessível a qualquer pessoa e que depois tem esta vantagem de depois ligar um bocadinho com este website do Gapminder. Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor. Não é todos os dias que temos a oportunidade de ter uma dupla com este conhecimento e com esta experiência e com uma disponibilidade que nem sempre é que nos permite tê-los via web. Felizmente tivemos essa sorte. E por isso queria agradecer a ambos, queria agradecer a todos os que estiveram do lado lá a assistir. Certamente que os números foram muitíssimo bons. E Diogo, passava para ti para rematares a nossa noite. Mesmo para terminar, queria obviamente reforçar este agradecimento ao professor Fausto Pinto e ao Dr. Ricardo Mexia por terem estado aqui connosco e deixava-vos o desafio porque este novo mundo, esta nova normalidade, como nós falámos, entre aspas, é mutável, todas as semanas vai mudando e, portanto, se nos pudéssemos juntar aqui daqui a uns tempos para falarmos novamente sobre o estado da saúde, era com muito gosto que gostaríamos de contar convosco, portanto fica já aqui o convite e o desafio que muito nos agrada. Ao João, agradecer por ter estado aqui comigo nesta dupla moderação e a guiar, mais uma dupla win-win agora na apresentação, e portanto agradecer também. Pedimos todos, dizer que nós voltamos, como sempre, na próxima quinta-feira e todas as quintas-feiras às 22 horas, e na semana que vem, como vamos estar em celebrações de 25 de Abril e do 1º de Maio, o nosso tema será os novos desafios à liberdade. Não adiantando para já quem são os oradores, falarão sobre várias liberdades, nesta altura tão atípica. Um deles será o Adolfo Mesquita Nunes e nos próximos dias daremos nota dos outros oradores que estarão connosco daqui a uma semana e, portanto, espero também contar com todos aqueles que nos têm vindo a acompanhar desde a primeira sessão. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.